بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Bem-vindos a todos nesta aula que é a tradução do livro As-Sunnatu wal-Bid'ah wa atharuhuma fil Ummah. A Sunna e a inovação e os seus efeitos na comunidade, ou os seus efeitos sobre a comunidade, do Sheikh Abdul Salam ibn Barjis, rahimahullahu ta'ala. Este assunto tão importante, assunto que cada um de nós deve conhecer, a fim de dar o valor à Sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, de lhe dar valor a esta Sunna, de a conhecer, de a aprender, de a procurar e de a praticar. E isto porque o maior objetivo do conhecimento é a prática. E como se diz, e como dizem os sábios, al-ilmu shajara wal-amalu thamaruha. O conhecimento é uma árvore e as ações, as obras, o facto de agir consoante esse conhecimento são os seus frutos, são os frutos desta árvore. Então cada um de nós deve aprender e procurar o conhecimento unicamente para agradar a Allah tabaraka wa ta'ala e para praticar e para adorar Allah subhanahu wa ta'ala consoante este conhecimento. Praticar aquilo que aprendeu. E que não seja
a nossa preocupação na procura do conhecimento unicamente de aprender por aprender e não praticar. Ou, pior do que isso, aprender para que os outros digam que temos conhecimento. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Então, este assunto é muito importante e devemos conhecer a Sunnah a fim de a praticar e, ao mesmo tempo, devemos aprender também o seu oposto, a bid'ah, a inovação, a fim de nos afastarmos da inovação e de advertermos aqueles que estão ao nosso redor do perigo de tal coisa. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالسنة والتحذير من البدع. O Sheikh começa por dizer que o capítulo de hoje deste livro é a recomendação do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Wasiyatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a sua recomendação. E o Sheikh nos informa de qual foi esta recomendação, dizendo: Al-amru bis-sunnah wa at-tahdhiru min al-bid'ah. A ordem do seguimento da sua sunnah e a advertência contra al-bid'ah, contra a inovação. Esta é a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, que é a ordem de o seguirmos, de seguirmos a sua sunnah, e a advertência do seu oposto, que é al-bid'ah, a inovação. Depois o Sheikh diz: o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, numa eloquente e expressiva exortação que foi narrada por Al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu, que é um companheiro, sahabi, um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nos relata esta exortação eloquente e expressiva do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Irbad diz: o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam lhes fez uma exortação e que eles, a sahaba radiyallahu anhum, sentiram que era uma exortação de adeus, que era uma exortação de adeus, de despedida. Então se exclamaram, dizendo: ó mensageiro de Allah, dá-nos recomendações. Ó mensageiro de Allah, dá-nos recomendações. Então o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lhes recomendou de temerem Allah. Primeira recomendação: temam Allah. E de escutarem e de obedecerem. Segunda recomendação: a obediência. E depois os lembrou desta questão, deste assunto que nos diz respeito. O assunto da nossa aula de hoje, o assunto deste livro, o sujeito da nossa leitura. Dizendo: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, logo que lhe foi pedido recomendação, disse: vos recomendo a minha sunna. Vos recomendo a minha sunna e a sunna dos meus sucessores bem guiados, bem encaminhados. A sunna de Al-Khulafa Ar-Rashidin, que são os sucessores do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem guiados, bem encaminhados, que virão depois de mim. Agarrem-se, segurem-se a ela, quer dizer, à sua sunna e àquela dos seus sucessores bem guiados. Mordam nela com os dentes molares e tenham cuidado com as coisas inventadas. E tenham cuidado com as coisas inventadas, pois todas as invenções são inovações. Este hadith foi relatado por Abu Daud e autenticado por Al-Albani. O Sheikh diz que nesta exortação o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam reuniu entre a ordem do seguimento da sua sunna e entre a proibição da bid'ah, da inovação. E isto porque cada obra, cada acto, ou é um seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ou é uma invenção, uma inovação, bid'ah. Cada acto que a pessoa faz é uma coisa ou outra. Ou é uma sunna, um seguimento da sunna, ou é o contrário, o seu oposto, que é uma invenção, uma inovação. O Sheikh diz que estes dois assuntos, estas duas coisas, que são a sunna e a bid'ah, são o oposto, são o contrário uma da outra. Se uma estiver presente, a outra estará ausente. Se uma estiver presente, a outra estará ausente. Quer dizer que não é possível de encontrar a sunna e o seu oposto, que é a inovação, presentes no mesmo acto. E o Sheikh aqui menciona uma palavra de As-Salaf Salih, dizendo que As-Salaf, os predecessores piedosos, diziam sempre, tinham o hábito de dizer que cada vez que um povo comete uma bid'ah, uma inovação, lhes será retirada uma sunnah. Cada vez que um povo comete uma bid'ah, lhes será retirada uma sunnah, como foi relatado de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. E como dissemos, nesta grande e importante recomendação, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam reuniu entre a ordem de seguir a sua sunnah e a repreensão
das inovações e a advertência contra elas. Reuniu entre a recomendação, entre a ordem de seguirmos a sua sunna e, ao mesmo tempo, a repreensão das inovações e a advertência contra elas. E na sua ordem do seguimento da sunna, há um sinal, uma alusão para que o seguimento da sua sunna será a solução às divergências, às discórdias que virão a aparecer depois da sua morte, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E isto foi previsto antes mesmo de falecer, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mas também é importante de sublinhar um outro ponto mencionado neste hadith, que é o facto de seguirmos a sunna dos seus sucessores bem guiados. A sunna del khulafa ar-rashidin, al-mahdiyyin. E neste hadith, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, especificou os seus sucessores bem guiados. E é importante saber que al-khulafa ar-rashidin, os seus sucessores bem guiados, são os 4 primeiros califes, khulafa, ou sucessores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois da sua morte, que são Abu Bakr, o primeiro, Umar, o segundo, Uthman, o terceiro, e Ali, o quarto, radiyallahu anhum. Então, quando mencionamos al-Khulafa ar-Rashidin, são estes 4. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam os especificou. Mas, noutras narrações, noutros hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam generalizou este seguimento a todos os seus companheiros, a todos os sahaba. Como, por exemplo, num hadith que foi relatado por Abu Daud e também por At-Tirmidhi e autenticado por Al-Albani, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: "Sataftariqu ummati ala 73 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida. Qil, man hum ya Rasulullah? قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي." A minha comunidade se dividirá. A minha comunidade se dividirá em 73 grupos. Todos esses grupos entrarão no inferno, exceto um só deles. Os 73 grupos entrarão no inferno, exceção feita a um só destes grupos. Então, a Sahaba, radiyallahu anhum, perguntaram: ó mensageiro de Allah, quem são eles? Isto é, qual é esse grupo? Quais são as suas características? Então, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: aqueles que estão sobre o qual estou eu e os meus companheiros. Aqueles que estão sobre o qual estou eu e os meus companheiros. Isto é, aqueles que estão no mesmo caminho
que eu e os meus companheiros. Quanto à segunda parte da recomendação do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é التحذير من البدع, a advertência contra as invenções, contra as inovações. O profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disse na continuação do hadith: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Tenham cuidado com as coisas inventadas, pois todas as invenções são inovações. Tenham cuidado com as coisas inventadas, pois as invenções são inovações. E aqui temos uma previsão de que as invenções, as inovações, iriam aparecer. O Sheikh Abdussalam bin Barjis, rahimahullah ta'ala, nos diz que temos aqui, neste hadith, uma previsão de que as invenções, as inovações, iriam aparecer e se espalhar. Depois o Sheikh diz, então, qual é a maneira, qual é a forma de enfrentarmos e de nos prevenirmos das invenções, das inovações. E nos diz que a única forma é de recorrer à Sunnah em tudo aquilo que é novo, tudo o que é recente, tudo aquilo que é desconhecido. Devemos recorrer à Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Esta é a única forma de podermos enfrentar e de nos protegermos das invenções e das inovações, é de nos voltarmos e de recorrermos à Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Depois o Sheikh diz que, e nesta ocasião, mencionamos o resto do hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Addu alayha bin nawajid", mordam nela com os vossos dentes molares. Mordam nela, quer dizer na Sunnah, com os vossos dentes molares. E o Sheikh diz que aqui vemos que o que é pedido a cada um de nós é de nos agarrarmos, de nos segurarmos à Sunnah firmemente. O nosso dever é de nos segurarmos à Sunnah firmemente. Quanto àquele que não se agarra, não se segura à Sunnah de maneira firme, de maneira sólida, como nos aconselhou ou como nos ordenou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam neste hadith, então esta pessoa cairá na escuridão das coisas duvidosas. E isto porque as coisas duvidosas, as shubuhat, que são espalhadas na comunidade e que são espalhadas por quem? São espalhadas por Ahlul Ahwa, Ahlul Bid'ah. São espalhadas pelo povo das inovações e dos desejos.
aqueles que mandaram a Sunnah por trás das costas, que voltaram as costas à Sunnah e que resolveram seguir os seus próprios desejos e as inovações. Esse povo espalha pela comunidade as coisas duvidosas, as shubuhat, e espalha pela comunidade os desejos e as inovações. Então aquele que não se agarra firmemente à Sunnah vai cair na escuridão dos desejos e das inovações. O Sheikh continua dizendo que esta forma de agir da parte deste povo, o povo das inovações e dos desejos, é a fim de desviar a comunidade. E se não podem desviar toda a comunidade, o mínimo que querem é de fazer duvidar as pessoas, de pôr as pessoas em dúvida sobre o real caminho, sobre o caminho correto, sobre a Sunnah, de fazer duvidar as pessoas da verdade e do caminho correto, do caminho direito, do caminho reto. Pois aqueles que o Sheikh diz que tal pessoa, esta pessoa que não está firme na Sunnah, cairá sem dúvida na escuridão das coisas duvidosas, shubuhat, pois o facto que não esteja firmemente agarrado à Sunnah estará assim exposto ao shaitan, ao diabo, ao demónio e aos seus aliados. E este é o seu objetivo, de desviar a comunidade, quer dizer, é o objetivo do shaitan, do demónio, que é de desviar a comunidade do caminho correto, que é a via de Allah, o caminho que leva a Allah, o caminho que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para nós, e também de desviar a comunidade da orientação do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, da sua Sunnah. E isto é sem dúvida uma realidade que é que, de maneira geral, as pessoas ignorantes que não conhecem caem com mais facilidade e geralmente nas inovações derivado à ignorância que têm. E a solução é aprender. A solução é aprender. É procurar o conhecimento, procurar a conhecer o Islão sobre a sua forma original, a forma sobre a qual foi revelado. E para isso é necessário procurar o conhecimento e agir consoante aquilo que aprendemos. Ficamos por aqui e continuaremos bi'idhnillahi ta'ala a leitura e a tradução na próxima aula. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه